Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta-feira às 5 da tarde. E você também lê a minha coluna aqui no Antagonista sem paywall de segunda a sexta. Fato do dia, Carmen Lúcia no TSE. O que esperar? A gente vai aqui recapitular fatos da carreira da ministra no Supremo Tribunal Federal, também no TSE, para a gente poder tentar aqui fazer as nossas previsões no jeitinho do Narrativas Antagonista. Que jeitinho é esse? É raciocinando e é tirando da frente o que é narrativa. Narrativa é aquela coisa emocional, explosiva, cheia de certezas e irrefletida, que só repete quem não pensou no tema. E como é que a gente não cai nessa? É treinando, não tem outra maneira. Quem está aqui na família Narrativas Antagonistas já sabe disso. Então eu trago para vocês diariamente um fato e a minha opinião. Mas antes disso eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia, Carmen Lúcia no TSE, o que esperar? Tem um artigo muito interessante do Wilson Lima no dia de hoje, que está aqui no Antagonista. Ele ouve ministros do TSE, do STF, para dizer qual a expectativa deles, vai colocando ali dados históricos. É uma boa fonte para você consultar. Eu vou te falar aqui da biografia da ministra Carmen Lúcia. Tem umas curiosidades deliciosas. Você sabe que a ministra Carmen Lúcia foi a primeira ministra a usar calças em um julgamento do STF? Isso mesmo, a ministra Ellen Grace já era ministra antes. Olha como é interessante o nosso mundo. Até o ano 2000, quem é da área do direito sabe disso, o traje para as mulheres nas áreas mais solenes dos tribunais, na área do julgamento, era saia, não podia usar calça, obrigatoriamente. A lei mudou. Nós tivemos a ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal, mas ela permaneceu usando saia. E a Carmen Lúcia foi a primeira a vestir calças. E nós estamos falando do século XXI, hein, gente? Bom, a ministra Carmen Lúcia é mineira de Montes Claros, de uma família portuguesa tradicional, muito católica. Ela tem mais 6 irmãos, são 7 filhos. Foi criada em colégio de freira. Ela decidiu não ser freira, mas também sempre tomou a decisão de não se casar e se dedicar à profissão, que é a profissão do direito. Ela é formada lá em Minas Gerais, formada pela PUC de Minas, se formou em 77, em 1983 ela já era professora lá nessa mesma universidade. Ela se especializou em direito empresarial na Fundação Dom Cabral, que é muito conhecida hoje no meio das empresas. Ela se tornou mestre em Direito Constitucional pela Federal de Minas em 82 e doutora em Direito do Estado pela USP em 83. Ela fez o doutorado, mas não se tornou doutora. Ela não concluiu. Nesse ano de 83, ela foi indicada procuradora do Estado de Minas Gerais. E ela foi, então, procuradora do Estado de Minas Gerais a vida inteira. Entre março de 2001 e dezembro de 2002, quando quem era o governador do Estado, Itamar Franco, ela foi a procuradora-geral do Estado de Minas Gerais. E, então, saindo do governador, ela voltou ali à procuradoria. Ela tem um parentesco com outro ministro mineiro do STF, ministro Sepúlveda Pertence. E o que se diz? Não tem como a gente verificar essa informação, mas é uma informação que corre em Brasília, é que Sepúlveda Pertence teria indicado o nome de Carmen Lúcia para o presidente Lula, que queria indicar uma mulher ao STF, mas queria uma mulher que estivesse à altura do STF. Essa indicação teria sido feita por Sepúlveda Pertence. Ela tomou posse
no STF como segunda mulher a estar na corte. Hoje, como o presidente Lula, no seu novo mandato, só indicou homens, inclusive um homem para o lugar de uma mulher, que era a ministra Rosa Weber, ela é a única mulher do STF. E logo mais, às 19h, ela, que ocupa atualmente o cargo de vice-presidente do TSE, vai passar a ocupar o cargo de presidente do TSE, responsável pelas eleições municipais deste ano, em substituição ao ministro Alexandre de Moraes. No último dia 29 de maio, Carmen Lúcia fez uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, de quem, até o presente momento, ela é vice-presidente no TSE. Vamos ouvir. Que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O Brasil passou, em alguns momentos muito recentes, e sob a presidência de Vossa Excelência, neste Tribunal Superior Eleitoral, um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido do conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o que, no final, nada mais era do que um atentado contra a democracia brasileira, que é garantida por eleições livres, seguras e transparentes. E a atuação de Vossa Excelência, naquele momento especificamente, embora possa-se dizer em todo o período que Vossa Excelência ocupa cargos, e já foram alguns tantos e tão importantes na vida pública, naquele momento era essencial, era impreterível que houvesse atuação tal como aconteceu e que não seria diferente de se esperar de Vossa Excelência. Eu acho que ninguém pode ser separado em compartimentos estanques na sua vida, mas eu queria fazer menção específica ao cidadão Alexandre de Moraes, a quem eu tenho a honra verdadeira e efetiva de conhecer e com quem convivo há um tempo, que tem características que muito honram também, não apenas o serviço público, mas a cidadania brasileira. Uma inteligência fulgurante, um compromisso permanente com a coisa pública e uma responsabilidade com todas as pessoas, conhecidas ou não, que faz com que o Brasil possa se sentir tranquilo quanto a essa atuação. Carmen Lúcia é uma ministra muito experiente. Ela vai, 18 anos aí que ela está nos tribunais superiores, já foi presidente do TSE em outra ocasião e já foi também presidente do STF. Recordar é viver. Vamos para a posse dela no STF em 12 de setembro de 2016. Quem fala agora é o ministro aposentado Celso de Mello. Não creio que palavras possam descrever adequadamente o alto significado que este momento histórico representa, não só na existência do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, na vida de nosso povo e na história das mulheres brasileiras. Principio, pois, meus cumprimentos, dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, Senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema sobre todos nós. Nessa presidência do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia sempre foi vista como alguém discreta e que recusa mordomias. Ela ficou conhecida, por exemplo, por não querer nem motorista, ela queria dirigir o próprio carro. Ela é uma pessoa querida pelos funcionários, sempre que ela está ali na administração, e low profile. Ela não entra nessa bola dividida da política, utilizando o mesmo tom dos políticos. Uma cena, no entanto, em agosto de 2018, surpreendeu todo mundo que não conhece a ministra de perto. Ela e a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, receberam, sabe quem? Alcione. Isso mesmo, a Alcione. Nessa cena que virou um ícone do judiciário. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro
samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente. Tô desempregado, eu tô desempregado. A Carmen Lúcia é de uma formação muito tradicional, católica, Fundação Dom Cabral. No entanto, ela carrega essa bandeira das mulheres com muita força, de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver com relação ao feminismo. Ela é muito pragmática, muito ponderada e, às vezes, divertida nas coisas que fala sobre esse tema. Aqui é uma palestra que ela fez na entidade jurídica, que é uma das mais tradicionais do Brasil, uma entidade jurídica que precede a República, que é da época do Império, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. E ela fez uma interpretação muito bem-humorada da presença das mulheres nesse âmbito de poder do direito. Sobre nós mulheres, nós não ainda conseguimos atingir o patamar de sermos normalmente consideradas iguais. E não me digam, presidente, que não é fato. Eu sou juíza do Supremo Tribunal Federal e há preconceito. Há preconceito nos tribunais, nós temos tribunais que não tem uma mulher compondo, e nós somos, na Ordem dos Advogados do Brasil, a maioria de advogadas. Nós tivemos uma procuradora-geral da República, sendo que várias estão em condições e poderiam aceder ao cargo. Nós temos um número enorme de mulheres, a luta é enorme. Claro que a luta tem que continuar mesmo, porque não é porque nós não temos hoje que nós não teremos amanhã. O que eu digo é que, para a gente curar uma doença, e eu acho que é uma doença achar que uma mulher vale menos pelo que ela é, por ser o que ela é. Ela é um ser humano de sexo feminino. Ponto. Para algumas atividades, o homem tem mais força física e depende de força física, sim. E para mulheres, eu costumo brincar, na hora da gente pôr a toga, para pôr a beca, mas a toga especificamente você amarra. E os homens, em geral, nos tribunais, tem alguém que ajuda. E eu falo, não precisa, eu me visto super bem sozinha. E aí eu me amarro, claro, nós sabemos mais, eu brinco, porque o poder é feminino, vocês nos tiraram, porque nós sabemos amarrar aqui atrás, porque nós desde 12 anos, claro, nós temos roupas que se fecham atrás, nós usamos sutiã aqui atrás. Por isso, a mulher, eu brinco com eles, a coroa é feminina, gente, toda coroa é feminina, nós usamos arquinho. Tiraram a coroa da gente, a gente arrumou um arco, arrumou uma coisa para colocar no cabelo e nem precisa de espelho para saber colocar. Vocês, para colocar uma beca, uma toga, tem que ter alguém ajudando, porque senão não entra de jeito nenhum. É porque é falso, tá vendo? O poder é feminino. A justiça é feminina, a liberdade é feminina, a Constituição é feminina. Por isso nós só não podemos denunciar. Periga dar ruído. E aqui tem um pulo do gato que é muito interessante e que vale a pena você passar a prestar atenção, que é o tipo de crítica que se faz às mulheres e aos homens no poder. Às vezes tem gente que fica com essa impressão, mas não pode criticar a mulher agora porque tudo é machismo? Presta atenção na seguinte dica. Quando forem falar sobre mulher, muitas das pessoas não vão enfrentar o tema. Ela vai ser chamada de louca, burra, e será utilizado o combo salão de cabeleireiro. Idade, aparência física, afetividade, mal amada, recalcada, ou sexualidade, mal comida, tá solteira. Essa é a diferença. Existem várias outras sutilezas. Uma delas, a ministra Carmen Lúcia pegou aqui, num julgamento de 27 de abril de 2023. O ministro Cássio Nunes Marques estava com a melhor das intenções, mas não percebeu o que ele estava fazendo, que no fim a intenção era boa, a iniciativa era boa, mas a terminativa nem tanto. Então a gente precisa ter um pouco de empatia com essas mulheres
que se candidatam e são abandonadas pelo partido. Nunca participaram da campanha eleitoral, não sabe como percorrer esse caminho durante o pleito. Eu acho que devemos ter uma empatia, porque não é fácil para uma mulher do povo simples se candidatar e ter 9 votos numa cidade dessa. O que a gente quer, nós mulheres, não é empatia, é respeito aos nossos direitos, mas é preciso e é essa a educação que a Justiça Eleitoral tem a tradição de oferecer, de reconhecê-la como pessoa dotada de autonomia e capaz sem precisar de ser amparada, cotejada. Isso é o que nós mulheres não queremos, ministro. Com todo respeito, eu entendo quando Vossa Excelência afirma de uma forma que soa para nós mulheres quase paternal, dizendo: é preciso que tenha empatia. Não, é preciso que tenha educação cívica para todos os cidadãos brasileiros igualmente participarem livremente, autonomamente, com galhardia das campanhas eleitorais, da vida política de um país. Não é considerando o que nós temos considerado aqui, e esta é uma ótima tradição que vem em benefício da igualdade constitucionalmente estabelecida e que nós tanto almejamos, porque nós, mulheres, sabemos exatamente o que é ser tratado em desvalor. Não é desvalorizando e achando que mulheres são coitadas, porque coitadas não somos. Somos pessoas autônomas, igualmente, em condições iguais ao dos homens, e por isso, quando se fala que o partido abandonou, como outrora dizia, se o marido abandonou a coitada, não tem coitado, não. Nós não queremos ser coitadas, nós queremos ser cidadãs iguais. Muitas vezes, coitados são homens e ninguém assim considera. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento. Carmen Lúcia já foi alvo de violência política, perseguição de extremistas, mas não foram os bolsonaristas. No dia 6 de abril de 2018, o prédio dela em Belo Horizonte foi atacado por militantes do MST. Vamos ver. Aqui a gente tem mais algumas fotos mostrando como ficou o prédio e as inscrições golpista e Lula livre. E isso porque o que ela fez para o MST? Nada. Na época, a defesa do presidente Lula estava sendo acusado pela Lava Jato e eles queriam um habeas corpus preventivo. Ou seja, preventivamente se decidia que caso viesse uma ordem de prisão, uma ordem disso, uma ordem daquilo, essa ordem não caberia e o presidente Lula ficaria livre. Ela votou contrariamente e é isso que aconteceu no prédio dela. Naquela época, o STF não tinha esses inquéritos para investigar a ameaça a ministro. Quem investigava era a Polícia Federal. Foi aberto um inquérito na Polícia Federal no ano de 2018 e vejam que curioso, o inquérito terminou no ano de 2019 sem identificar quem foram os responsáveis pelo ataque, apesar do vídeo. Tinha um vídeo, mas não identificaram os responsáveis e a coisa ficou por isso mesmo. Uma das questões que mais as pessoas estão perguntando sobre a ministra Carmen Lúcia no TSE é com relação a fake news, censura, como ela lida com isso. O voto dela, que ficou mais conhecido sobre esse caso, não é o único, eu vou trazer um outro voto depois, mas esse ficou conhecido 21 de outubro de 2022. Existia um documentário do Brasil Paralelo chamado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Você viu o documentário? O documentário não foi para o ar. Os ministros tinham visto? Não. Mas os ministros tinham um pedido de censurar previamente o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, sem ter o acesso ao conteúdo da gravação. Então, eles impediriam de publicar no YouTube, nos canais, no geral,
Mas não é que eles impediriam porque eles viram e decidiram fazer a censura prévia. Não. Era sem ver. Claro que essa situação gerou uma votação apertada. O TSE tem 7 ministros e deu 4-3. Quem ficou a favor da censura prévia foram Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Benedito Gonçalves e a ministra Carmen Lúcia. Ficaram contra, parcialmente, Raul Araújo e Sérgio Banhos. E Carlos Horbach votou para rejeitar integralmente. Bom, vamos ver o voto da ministra Carmen Lúcia, como foi? Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item. Hoje em dia, a gente fala muito sobre isso de liberdade de expressão, se pode publicar isso, se pode publicar aquilo. Durante um tempo, da Constituição de 1988, até lá para o ano de 2014, 2015, 10 anos atrás, essa discussão mal existia. Não existia, na verdade. Falar-se liberdade de expressão se considerava algo resolvido. E tinha uma pessoa que era contra, que era o Roberto Carlos. Não, brincando aqui com vocês, é o caso que ficou famoso do Roberto Carlos querer impedir que divulgassem uma biografia não autorizada dele. Então, esses eram os casos. Surgiu do Roberto Carlos, depois de outras pessoas. A questão da liberdade de expressão, ela ficou durante muitos anos no Brasil relacionada às biografias. Você pode biografar alguém vivo sem que esta pessoa te autorize a publicar a biografia dela, e virava aquela guerra. Então, a gente teve um caso desses chegando ao Supremo Tribunal Federal no ano de 2015, e este, no meu entendimento, é o voto mais icônico da ministra Carmen Lúcia, mas aí é uma opinião minha. Aqui você vai ver como a ministra votou no caso de se impedir que alguém publique uma biografia de outra pessoa porque o biografado não autorizou. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. E aqui, olha, levando em consideração que todos esses biografados são pessoas públicas, né? Agora vamos à tal da questão das fake news, que é o que todo mundo quer saber, já que nós temos eleições esse ano. Como que a ministra Carmen Lúcia se coloca diante desse tema?
Vamos ver aqui. A falta de uma voz que seja ouvida, planejada, preparada. E vejo agora a professora Clara falar no vídeo sobre fake news e como isso pode afetar no processo eleitoral, especialmente porque põe em campo todas as formas de preconceito e de discriminação. Eu, particularmente, cada vez mais quero falar menos de fake news, porque as pessoas confundem. Fake news é uma mentira planejada, programada. Vamos falar que é mentira que todo mundo aprende. Agora, para muita gente no Brasil, fake news, Instagram, Facebook, é um aplicativo. Não. Fake news é mentira. É isso que todo mundo no Brasil sabe, que quando é uma mentira, você precisa prestar atenção se você quer realmente assumir isso e passar para frente ou não. Neste sentido, as mentiras que foram criadas contra mulheres são da história. Eram loucas, bruxas, feiticeiras, tinham que queimar. E aí, o que é que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Vem comigo. Muita gente reclamando do governo Lula e tá aí. No governo Lula, quem é que conduz as eleições é uma mulher. O governo Lula, com a nossa primeira-dama empoderada, Janja, está fazendo uma revolução e colocando as mulheres no espaço de poder. Tá aí a ministra Carmen Lúcia. Não estavam reclamando tanto que não tinha mulher no STF, no TSE? Vai presidir e vai combater fake news de todos esses fascistas que estão por aí querendo levar a eleição com base em mentira. A extrema-direita que se cuide muito, porque quem deu o primeiro voto que fez a maioria e já sedimentou numericamente que o genocida ia ficar inelegível foi a ministra Carmen Lúcia. Então, essa extrema-direita nojenta, bolsonarista, fascistoide, que se ponha no seu lugar, eles que aguardem uma mulher à frente do TSE. TSE, vocês já sabem como é, né? Muda só as moscas, mas continua o mesmo produto. Essa Carmen Lúcia é cupincha do Alexandre de Moraes. Uma mulher que o Roberto Jefferson já nos alertou sobre ela. Com a maior disfarçatez, ela censurou o Brasil Paralelo. Um documentário que ela nem tinha visto ainda fez aquele discursinho. Não, aqui não pode censura, mas se quiser pode. E liberou. Então, assim, é cupincha, vai continuar a mesma coisa, o mesmo complô contra os patriotas. Está votando a favor dessas penas horrorosas para os patriotas. E ela é tigrona com patriota do 8 de janeiro, mas tchutchuca com o MST. Foi o MST que foi lá na casa dela fazer atentado. E ela fez o quê? Fez nada. Essa esquerdalha se junta tudo, não vale o prato que come. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a entrada da ministra Carmen Lúcia é um momento crucial para a gente observar qual vai ser a tendência da justiça eleitoral. Nós tivemos e temos ainda um processo muito personalista na figura do ministro Alexandre de Moraes. Muitas das decisões que são tomadas, a fricção política também, elas ficam em torno da figura pessoal do ministro Alexandre. Essa figura é trocada nas eleições à frente do TSE por uma outra figura que é a ministra Carmen Lúcia, que tem um temperamento diferente. Ela é menos do embate, ela é mais discreta, ela já tem experiência prévia em conduzir o TSE. E mais, não é só ela que entra na presidência. Muda a composição do TSE. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora alguém que já foi do TSE antes da gente estar nesse caos político que a gente está agora. Já tem essa experiência de lidar com a justiça eleitoral, vamos dizer, no que a gente chamava de normalidade. E esta pessoa é que vai conduzir agora.
como é que ela vai tocar essas eleições? Isso a gente vai precisar observar. E não é só a gente que está observando, não. Os políticos que vão para candidatos a federal e a estadual em 2026 estão contando que os prefeitos e vereadores sejam as cobaias, para eles saberem o que é que vai acontecer. Como assim as cobaias? Por quê? Na parte digital, ninguém sabe muito bem como resolver. Tem duas questões aí, o que se costuma chamar de fake news ou de desinformação, e que ninguém sabe bem como lidar, e aliás sabe tão pouco como lidar, que os nossos políticos sequer deram uma definição oficial do que seja fake news ou do que seja desinformação. Tudo bem que eles nem precisam, porque enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. A galera, os inteligentinhos, acham que sabem o que é fake news. Como não tem uma definição, fake news acaba sendo tudo que vai contra o adversário do político, e se for a favor dele, aí não é fake news. Então ele tem essa elasticidade de conceito para se blindar. Ninguém ainda sabe como lidar com essa história. Tem a história do impulsionamento de postagens nas redes sociais, que é muito importante em eleições no mundo todo. Foram criadas regras que aqui as plataformas não estão dizendo o que elas vão fazer. Elas estão falando que nem vão fazer impulsionamento de político porque a regra nova não dá para cumprir. E aí, como é que vai ser essa eleição? Porque, na cabeça de muita gente, se não tem o impulsionamento, quem ganha é o político tradicional, certo? Errado. Se não tem impulsionamento, quem ganha é quem já está bombado nas redes. E quem que está bombado nas redes? Quem trabalha ou quem faz barulho? Não se sabe ainda como lidar com isso. E mais, como que vamos lidar com quem vai regrar isso tudo? Existe uma tendência, a gente já tem ministros dos tribunais superiores falando isso, verbalizando isso, inclusive, de que a justiça é que vai regrar isso aí. Vai dar certo? Não, tem que ser o parlamento, vão alegar alguns. Eu considero que tem de ser o parlamento. Mas o parlamento não sabe muito bem para que lado vai. Fica aquela queda de braço. A gente não tem ali uma clareza, não tem ali uma decisão. O que a gente vai ter agora? Prefeitos cobaias. Essa eleição vai servir não só para que a justiça, mas também para que os políticos saibam como se posicionar no próximo pleito, no de 2026. E o que resta a gente como cidadão é saber observar esses movimentos e não cair no barulho de quem quer que a gente tome decisões rápidas e acredite em palavras incendiárias e etc. Será que a gente consegue resistir à tentação? E mais, será que essa experiência das eleições deste ano ela vai ser boa para a política tradicional ou para os outsiders? E isso vai ser melhor ou pior para o povo? É diante disso que Carmen Lúcia está, uma presidência importantíssima e decisiva na justiça eleitoral. Bom, e o que é que vocês acham? Eu quero que vocês me contem, ó. Vem cá me falar o que é que vocês acham da ministra Carmen Lúcia no TSE, de novo, agora com um desafio muito maior nas mãos dela. Não esqueça dos 3 Cs para mim. O que é 3 Cs? 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Aprendi esse final de semana, gente. Aprendendo. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. 3 Cs aqui para mim, que é o jeito da gente fazer crescer a família Narrativas Antagonista.
Se você gosta mais de compartilhar texto, tem a minha coluna diariamente, sem paywall, no Antagonista para você compartilhar. E é claro que aqui nos comentários, além da sua opinião, você pode deixar a sugestão do que você quer ver aqui no Narrativas Antagonista, combinado? Tô de volta amanhã, às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá!